Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Luciana Toledo, eu sou psicóloga, mestre, doutora em psicologia clínica. Meu mestrado fiz pela PUC de Campinas, meu doutorado fiz na USP de São Paulo. Eu sou uma terapeuta cognitivo-comportamental. Fiz a minha formação no Instituto Beck, num curso que foi dado há uns 20 anos atrás na USP de São Paulo. Não, então, eu não fui estudar nos Estados Unidos, não dessa vez. Ao longo da minha carreira profissional, eu trabalhei no hospital, no Hospital Geral. Eu fiz psicologia da saúde durante mais ou menos 12 anos da minha vida profissional, contando aí estágio, residência, né, aprimoramento e o tempo em que eu fiquei como contratada. E depois disso, decidi que eu só ia fazer atendimento e clínico e dar aulas. Hoje, como uma boas-vindas aí ao meu canal, eu gostaria de falar um pouco sobre a escolha profissional. Essa foi uma coisa muito desafiadora durante a minha formação. Eu estava numa faculdade em que eu fiz uma faculdade privada no interior de São Paulo. Não é uma faculdade de relevância, mas eu tive professores muito bacanas e muito bons, né? E naquele meu universo, eu entro na faculdade em 1989. Então, eu já tinha lá 19 anos e saí da faculdade em 93. Terminei minha faculdade em 93. Então, isso significa, né, que nessa época eu queria conhecer a psicologia. Eu já tinha uma ideia muito clara de que eu gostaria de fazer psicologia da saúde. Portanto, psicologia organizacional jamais me interessou. Foi bastante difícil, inclusive, passar por essas disciplinas. Mas a psicologia clínica me encantava, mas eu realmente não sabia o que é que significava e o que é que eu podia fazer. Desde muito cedo, eu também me interessei por psicodiagnóstico, eu gostava bastante de avaliação. E eu comecei a fazer um estágio em psicodiagnóstico desde muito cedo na faculdade, acho que eu estava no 3º ano, ou no 4º, uma coisa assim. Mas eu fazia estágio numa UBS e fazia avaliações, quer dizer, acompanhava, né, e fazia alguns testes que eram possíveis que eu fizesse. Então, desde essa época, a psicologia da saúde e a avaliação sempre foram uma coisa que muito me interessaram. E a psicologia clínica foi ficando. Desde o 2º ano de faculdade, eu entrei num grupo de estudo para conhecer um pouco melhor a psicanálise. Sempre me encantou a psicanálise, mas sempre me deixou um pouco em dúvida de como eu colocaria aquilo em prática. As coisas sempre fizeram muito sentido para mim quando eu conseguia compreendê-las e colocá-las na prática. As regras me agradam porque elas me deixam muito claro aquilo que eu devo fazer. E a psicanálise talvez precisasse que eu amadurecesse mais. Hoje entendo de forma diferente a psicanálise do que eu entendia quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, eu fiz durante 2 anos da faculdade um curso de psicanálise com uma pessoa muito bacana que entendia bastante de psicanálise e fui entendendo que aquele universo era bastante, né, obscuro para mim. Por mais que eu estudasse, era bastante difícil que eu entendesse aquilo com clareza. Conforme eu fui vendo outros teóricos, né, de base psicanalítica, fui ficando ainda mais claro, né, foi ficando ainda mais claro para mim que realmente aquele universo era bastante interessante, mas muito difícil para eu transitar.
Foi quando, né, no terceiro ano de faculdade, no segundo ou terceiro ano de faculdade, comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta era psicodramatista. E eu fui, então, conhecer um pouco, né, dessa teoria. Ela me encantou, mas ela, né, o psicodrama, a Gestalt, todas ainda, né, ofereciam uma ideia que ainda não era próxima daquilo que eu queria. Mas na minha faculdade, eu não tinha muitas opções para no quinto ano fazer o meu estágio de clínica. Eu tinha a possibilidade ou de fazer psicanálise, ou de fazer ludoterapia, que era o atendimento infantil, né, com base psicanalítica, era gestalterapia, psicodrama e só. Eu não tinha outra opção. Então, entre todas elas, eu optei por fazer o psicodrama. Não foi uma experiência tão boa quanto era a minha terapia, né? A minha terapia era uma experiência muito legal e nem de longe, né, eu consegui nem ser como a minha terapeuta e nem entender o caso a partir daquela perspectiva teórica. Eu gostaria de ter feito terapia cognitivo-comportamental. Eu até teria feito análise do comportamento se tivesse, mas também não tinha. Enfim, né? Aquilo que eu podia fazer era o psicodrama, que era mais próximo daquilo que eu conhecia e daquilo que internamente era uma referência positiva para mim. Bom, como vocês imaginam, né? Realmente meu estágio em psicodrama não deu certo. Apesar de meus terapeutas ao longo desses tempos, né, terem todos sido do psicodrama. Mas eu, enquanto terapeuta do psicodrama, não consegui me identificar. E quando saí da faculdade, terminei esse estágio, né? Foi bastante difícil fazer esse estágio. Eu até pensei, puxa, acho que meu negócio é psicologia da saúde mesmo, acho que vou fazer isso. E prestei, né, um aprimoramento no meu último ano de faculdade. Eu havia me dedicado pelo menos os 2 últimos anos a fazer estágios dentro dessa área. Passei e comecei a fazer psicologia da saúde, né, atender pacientes internados no hospital. E eu entrei na área de pacientes HIV, pacientes com doenças infecto-parasitárias, né? E eu atendia prioritariamente pacientes portadores do vírus HIV, né? Pacientes já com AIDS. E nessa época eu comecei, né? Porque fazia parte do aprimoramento, a fazer o trabalho como psicóloga clínica. Primeiro paciente que eu me lembro de ter atendido e que fez todo sentido para mim foi um paciente com transtorno do pânico e recebia, obviamente, supervisão de uma terapeuta cognitivo-comportamental, e foi simplesmente fantástico. Em 6 sessões, meu paciente não tinha mais sintomas de ansiedade que impediam ele de fazer aquilo que ele tinha para fazer. Ou seja, exercer a sua vida plenamente, o seu trabalho plenamente. Aquilo foi tão fantástico, porque a minha experiência no quinto ano da faculdade tinha sido tão ruim, meus pacientes não melhoraram, meus pacientes desistiram, que me fizeram pensar que talvez eu realmente não seria uma terapeuta clínica, não tinha o que era necessário. E aí, quando eu atendi esse paciente e entendi que eu podia, com determinada visão e com determinadas técnicas, com determinada compreensão do caso, ajudar meu paciente a se sentir melhor, foi aí que eu decidi qual era a abordagem que iria fazer, né, parte da minha história clínica. Então, é muito importante que a gente conheça todas as abordagens, que a gente experimente de alguma forma todas elas, né? Algumas teoricamente, outras na prática e outras, né, fazendo a terapia, né? Lá nos nossos estágios, ou mesmo depois de formados, em nenhum momento, né, a gente não pode mudar o caminho daquilo que a gente escolheu. E aquilo que a gente escolheu
tem que casar com a forma como a gente é. Então, eu sou mais reflexiva, eu sou mais filosófica. Talvez nesse contexto caiba uma terapia que também tenha essa, né, essa pegada, né, de ser mais filosófica. Se eu sou uma pessoa que gosto de regras, né, que gosto de coisas mais diretivas, de um ritmo, né, mais compassado, colaborativo até, né? Onde a gente decida junto, a gente pense junto e a gente possa fazer isso funcionar juntos. Então, talvez uma terapia cognitivo-comportamental seja o caminho. Mas, ó, tem que ter a ver com você, tem que fazer sentido, né? Estar vestindo essa vestimenta. Por quê? Porque senão não faz sentido na prática. Bom, eu espero que tenha sido válido compartilhar a minha experiência com vocês. E a partir de agora, vamos dividir outros conteúdos por aqui. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo, pessoal! Até!